Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Mistério e Palavra do Senhor. Meus irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo da Bíblia. Hoje, a carta de Paulo a Filemon. Uma carta com apenas um capítulo, que mais parece um bilhete, né? Mas é uma carta profunda, e uma carta que para a individualidade. E se aplica aos nossos dias de hoje também. A gente percebeu que Paulo vai com Filemon, completa umas 13 cartas. Paulo escreveu as 13 cartas. Paulo sempre privou, cuidou de aplicar a sã doutrina, de ensinar a sã doutrina e exortar a todos que permanecem na sã doutrina, muito mais a Tito e a Timóteo. Paulo, na carta aos Romanos, ele aprofundou, para mim é a carta fundante da teologia, o fundamento da teologia, uma carta densa, profunda e muito teológica. Paulo também ensinando e exortando, porque a gente não pode mudar a cultura de um povo, mas pode mudar o homem da cultura. Depois de uma carta de Paulo aos Coríntios, né? 1 e 2, Paulo falando sobre a fidelidade, sobre a salvação, a suficiência de Jesus Cristo. Todas as cartas falam da suficiência, salvação de Jesus Cristo. Paulo combatendo aos falsos mestres. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo defendendo o seu apostolado e pregando o Evangelho. Depois vimos a carta de Paulo aos Gálatas, né? Uma carta em que Paulo está zangado, chamando a atenção por causa da perversão que estavam fazendo do Evangelho. E uma carta de Paulo aos Tessalonicenses 1 e 2, falando para suportar as aflições, né? Eram tempos de aflições, e a esperança da segunda vinda de Jesus Cristo, a parousia. Vimos Paulo também na carta aos Filipenses, Paulo preso, falando em alegria. Vimos na carta de Paulo aos Colossenses, Paulo combatendo as heresias, o gnosticismo, o ascetismo, né? Vimos na carta de Paulo a Timóteo, né? Timóteo sendo exortado a ficar em Éfeso, cuidar em Éfeso, Paulo falando da cerca da sã doutrina, instruindo a primeira e a segunda carta. Vimos a carta de Tito, né? Paulo falando também para ficar em Creta, sã doutrina, cuidar, né, meu irmão? E agora nós vamos falar da carta de Paulo a Filemon. Provavelmente essa carta foi escrita na mesma ocasião que Paulo escreveu Colossenses, né? Paulo escreve a Filemon, que era um crente da cidade, olha só, era um crente da cidade de Colossos, tá? E ele era dono de escravos, era muito comum naquela época, né? E Paulo não faz nenhuma menção à escravidão, à libertação, a rompimento de estruturas, porque não adianta você romper uma estrutura se não for de dentro do coração para fora, né? Mas Paulo vai falar a carta aqui acerca de Onésimo, que era um escravo de Filemon. Onésimo, ele tinha furtado alguma coisa lá, algum objeto, alguma coisa, e fugiu. E pela fuga dele, deveria ser castigado com a morte, segundo a lei romana, né? Aí está falando aqui ainda do Império Romano, né? Aí Onésimo ficou conhecendo Paulo, né? E mediante o ministério dele lá, ele se tornou cristão. Onésimo se converteu ao cristianismo, né? Aceitou Jesus. E agora, Onésimo estava disposto a voltar ao seu dono, e Paulo vai escrever um apelo para que Onésimo fosse acolhido como irmão em Cristo, né? E vocês vão perceber que a carta é uma carta individual, ela é mais leve, porque Paulo vai escrever de uma forma que Filemon aceitasse Onésimo. E Paulo escreve com muito cuidado, com muita diplomacia, até um clima bem-humorado e descontraído, né? Que Paulo faz um jogo de palavras, né, para ver se conseguia
convencer Onésimo, né? Convencer Filemon, né? E Paulo, depois, lá no meio da carta, ele vai fazer um apelo organizado, né? Organizado para gerar empatia, persuadir a mente de Filemon, comover as emoções. Mas a gente vai observar que o nome de Onésimo não é mencionado antes de estabelecer uma íntima comunhão na carta. Vamos perceber o cuidado. E o próprio apelo não é declarado, senão quando Paulo, perto do fim, vai falar isso. Ele começa assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. Então, Timóteo estava com ele. A você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A igreja se reúne na casa. Paulo deixa claro que nós somos igreja. Conjunto de irmãos convertidos, a igreja. A comunidade de fé é um conjunto de igrejas reunidas no ambiente. Aí Paulo vai falar assim: sempre dou graças a meu Deus e lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Você vê que Paulo está uma narrativa mais leve, com cuidado, né? Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Então, Paulo conheceu Onésimo conheceu Paulo na prisão. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Você vê a informalidade vindo com um jogo de palavras com amor. Porque Paulo, em todas as cartas, ele coloca o amor. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso, por causa do Evangelho. Por causa do Evangelho, né? Aí vem falando assim: mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez tenha sido separado para você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado, ainda mais para você, tanto como pessoa como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. E se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Escrevo, certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Graças ao Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês. Você vê que é uma carta mais descontraída, é um apelo. E isso aqui chama a atenção da gente, né? Paulo fez o apelo a Filemon por Onésimo, que ele tinha certeza de que Filemon tinha um coração convertido. E Onésimo também se converteu, estava disposto a voltar para pagar ou receber a reprimenda ou castigo que fosse preciso. Mas Paulo usa aqui, de um jogo de palavras, Paulo usa aqui a igualdade. Meu irmão, minha irmã, por mais que a classe social dele lá seja diferente, não há diferença entre os cristãos. Não há nenhuma diferença entre o patrão e o empregado, entre o trabalhador e o trabalhador e aquele que é o dono do trabalho, né? Você vê que não existe em toda a Bíblia, não existe nenhuma, na casa de Paulo, nenhuma nenhuma intenção
de modificar qualquer meio de governo, qualquer questão social. Por quê? Meu irmão e minha irmã, por quê? Não adianta mudar se o coração não muda primeiro. Se o coração não muda primeiro. O servidor é tão importante quanto aquele que serve. Porque eu vejo muitas questões, as questões hoje dos meios de produção. Lógico que eu não estou aqui falando de escravidão, que isso aqui era do contexto lá, naquela época. Estou falando de hoje. Os meios de produção, não sei mais o que, o comunismo, o capitalismo. Meu irmão, minha irmã, sempre vai ter alguém que trabalha e alguém que é o dono do trabalho. Sempre vai ter aquele que paga e aquele que recebe. O que a gente tem que aprender com essa carta aqui é que em Cristo Jesus somos todos do mesmo tamanho. O que a gente tem que entender é que você, por ser patrão ou ser empregador, não pode tratar o empregado com menosprezo ou de forma cruel, mas tem que trabalhar com ele, ser justo no sentido de que pagar o que ele acordou, ser correto, e o trabalhador também deve honrar o patrão. Não tem que ter perversão aqui disso aqui. As relações, é lógico que a gente está falando que as relações sociais, as relações de emprego mudam com o tempo. Por exemplo, hoje não tem mais escravidão, né? Pelo menos se pensa isso. E é o que Paulo está mostrando aqui. No banco da igreja somos todos iguais. Quando Davi achou Mefibosete, filho do seu amigo Jonatas, filho de Saul, perdido lá em Lodebar, chamado Terra do Esquecimento, Mefibosete, que quando pequeno caiu do colo na fuga da invasão lá do palácio, e foi nessa época o Jonatas foi morto, Mefibosete caiu e ficou aleijado. Davi o resgatou lá nessa terra. E Davi, é claro, o colocou na mesa dele, do rei, sentado para tomar suas refeições todos os dias. Por que colocou sentado? Porque daqui para cima ninguém vê o defeito. Porque sentados somos todos do mesmo tamanho. No reino de Cristo somos todos do mesmo tamanho. Na igreja ou na comunidade de fé, existe a hierarquia eclesiástica, que é uma questão de organização institucional, mas somos todos do mesmo tamanho. O pastor, o presbítero, o diácono, o líder de célula, o coordenador de célula, o supervisor, somos todos do mesmo tamanho. Por quê? No nosso entendimento, só tem honra para um. E só a supremacia é de um, é de Cristo Jesus, nosso Salvador, meu irmão. Isso é que a gente tem que ter em mente. Não tem que ter diferenças. Eu ganho mais, fulano ganha menos, por isso ele é pior que eu? Não. Porque aquele que serve vai ser servido também. Então, eu que sou servido hoje, servirei amanhã. O propósito é a expansão do Evangelho. O propósito, meu irmão, é que a partir da nossa restauração em Deus, pela aceitação do sacrifício de Cristo Jesus, mediante a sua graça, a partir de nós, a gente dê exemplo e as relações humanas melhorem. Que as relações humanas melhorem, que a gente entenda que o seu trabalhador ele te serve. Você seja grato e o honre, tratando decentemente, pagando o que foi acordado. É aquilo que o livro de Atos, capítulo 2, fala. Todos perseveraram em orações, tendo tudo em comum. Eu pergunto, um coração realmente contrito, ele tem tudo em comum. Mas muitos não têm tudo em comum nem dentro da própria casa.
Você, por exemplo, convida o seu ajudante em casa, ou a sua ajudante em casa, para sentar à mesa comer com vocês? Qual é a diferença que tem? Ou ele tem que esperar todo mundo comer para você comer? Para ele comer? Não, senta na mesa junto. No reino de Deus, todos estão na mesma mesa. Meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo de Deus seja sobre nós, nos iluminando sempre. Deus abençoe.